E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele autorizou o envio de 100 agentes da Força Nacional para o Rio Grande do Sul. A medida faz parte da ação coordenada do governo de auxílio às vítimas das enchentes na região. O estado enfrenta fortes chuvas desde a última segunda-feira, que já deixaram mais de 35 mortos. Dos 100 agentes, 60 são bombeiros e 40 policiais militares. Serão também deslocados para o estado 25 caminhonetes, 2 ônibus, 1 caminhão, 3 botes de resgate. Você, Cristiano Beraldo, trouxe inclusive um comentário, uma percepção em relação a essa situação que envolve o estado do Rio Grande do Sul, mas dependendo do fenômeno natural, isso poderia ter acontecido em outros estados e já vimos isso aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras localidades. Agora, há uma mobilização de vários estados, também da União, muitos municípios, para ofertar apoio, ajuda àquelas regiões mais atingidas, naturalmente para resgatar aquelas pessoas isoladas e dar o apoio necessário àqueles que estão desabrigados ou desalojados. O governo federal autorizando o envio da Força Nacional. Toda ajuda é bem-vinda. Agora, qual é a diferença, qual é o impacto de uma quantidade de 100 homens neste momento? Mais de 150 municípios foram afetados, Beraldo. Caniato, as imagens que a gente está vendo, que são divulgadas aí pela imprensa, a Jovem Pan divulgou várias imagens, são coisas assim realmente muito chocantes. Eu recebi imagens de pessoas que moram nas regiões atingidas. Você tem inúmeras cidades com parques industriais, com a sua vida econômica completamente inviabilizadas em razão da chuva, cidades que você não tem mais acesso. E aí não é porque houve elevação do nível da água e as estradas estão encobertas. As estradas foram levadas pela chuva. Uma coisa impressionante. A força da água é muito grande, mas isso se soma também a essas estradas de papel que a gente vê sendo construídas Brasil afora. O Brasil não constrói estradas, nem estradas e nem ruas para durar. E agora, numa situação como essa, a gente vê a diferença que faz. Então, toda ajuda é necessária, toda ajuda é importante para poder minimizar os impactos nas pessoas, porque a vida da cidade realmente isso aí vai demorar muito. E aí você olha para o governo federal, a força da União, né, que tem tudo abaixo dela, e aí recebemos a notícia, depois que o presidente da República sobrevoou a área, eu me pergunto qual é a relevância de sobrevoar a área, que não posar para fotos e divulgar imagens. Aí anuncia que vai mandar 100 pessoas, 150 municípios atingidos, vão enviar 100 pessoas, quer dizer, não é nenhum para cada município, vão ter que se revezar entre os municípios. Ora, isso é absolutamente nada. Isso está muitíssimo aquém de um governo que ontem ou anteontem liberou 5 bilhões de reais para agradar deputados a votarem a favor do governo. Essa inversão de valores, essa falta de prioridade com o dinheiro público realmente é assustadora. Não há quem veja essas imagens e não fique assim desesperado para tentar ajudar, expressar solidariedade a essas pessoas atingidas. E aí quem mais poderia fazer faz essa contribuição absolutamente pífia, na minha opinião. Pois é, são imagens impressionantes. As pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura e pelas plataformas digitais podem acompanhar um compilado que mostra justamente o rastro de destruição nesses municípios atingidos, nas localidades mais atingidas pelo mau tempo no estado do Rio Grande do Sul. Chuvas muito fortes, quedas de árvores, alagamentos, enchentes, transbordamento de rios em muitas localidades, deslizamento de encostas, enfim, é um cenário terrível, um rastro de destruição. É um clichê, mas é preciso usá-lo nesse momento tão difícil. Você, José Maria Trindade, o que está ao alcance da União, Zé Maria? Há algumas sinalizações, né, por parte do governo federal, inclusive uma movimentação de alguns parlamentares que
poderiam lá na frente liberar parte das emendas de bancada. O que está sendo discutido aí em Brasília, não somente por parte do Executivo, mas também da Câmara e do Senado? Olha, o orçamento da União prevê uma reserva exatamente para ações assim, de emergência. Só que essa reserva é muito pequena. O governo montou um gabinete de crise no Palácio do Planalto, eu achei muito certo, muito correto, e que inclusive vai monitorar outros estados e a possibilidade, né, de novas tragédias parecidas, porque isso é previsível. Hoje o acerto nesta área é muito grande, chega a 90% de possibilidade de acerto. Então é previsível, uma tragédia previsível. E o Estado, é claro, ele é muito mais forte. E além de ter verbas à disposição no orçamento, o Ministério das Cidades, ele tem em reserva, prontos ali, equipamentos para acudir imediatamente a população, como cobertores, itens de primeira necessidade, água potável, engarrafada, e o Ministério já tem isso armazenado, né? Então o governo tinha que agir imediatamente. Essa história do presidente, governador, sobrevoar a área, serve para tirar fotografia, fazer filme e tal, mas leva o governante à real situação. E aí ele pode tomar mais decisões, e decisões até muito mais fortes, do que ouvir relatos daqui de Brasília, isolado daqui de Brasília ou algum lugar do país, viajando até no exterior. O que eu cobro sempre é o seguinte: a União tinha que ter um grupo de profissionais, de equipamentos, de aviões e de automóveis para acudir imediatamente o prefeito, o governador que for vítima de uma tragédia qualquer. Não é só enchente, pode ser, por exemplo, o caso de Sobradinho, onde houve dificuldades para a União chegar, né? Então é preciso ter isto em mãos, inclusive uma força treinada para o caso de tragédias. Tem a Defesa Civil, que não é tão amparada assim e não tem o número de equipamentos que deveria ter para acudir o prefeito. Nenhum prefeito está preparado para uma situação dessa. O delegado, falando das tragédias no Rio Grande do Sul, consequências do mau tempo, deslizamentos de terra, inundações, o que é preciso considerar são imagens muito fortes que nós trouxemos para a nossa audiência, mais de 150 municípios atingidos pelo mau tempo. Enfim, é uma situação extremamente delicada. Agora, em destaque, um vídeo que foi gravado por câmera de celular, mostrando justamente o deslizamento de uma encosta e os homens das forças policiais resgatando pessoas, moradores que foram atingidos por essa quantidade de terra que acabou caindo sobre residências, possivelmente. Delegado, o que está ao alcance do Poder Legislativo? Vimos no dia de hoje, mais cedo, a divulgação de uma informação que o Supremo Tribunal Federal liberou parte de um recurso de emergência do Poder Judiciário com o objetivo de ajudar as vítimas do estado do Rio Grande do Sul. Já uma movimentação do Poder Legislativo para também destinar parte, por exemplo, das emendas de bancada para o estado gaúcho? Seria muito bom se isso realmente viesse a acontecer. E eu concordo com o Beraldo. Pífio você mandar 100 homens. Isso chega a ser ridículo, é para aparecer na foto. O que essas cidades precisam é de dinheiro para reconstruir a cidade. E neste momento, o que eles precisam é de helicópteros, de barcos, de maquinário, que se reconstrua as estradas e as pontes assim que o nível da água abaixar um pouquinho e não ficar com essa cortina de fumaça sobrevoando. O ministro de Minas e Energia foi visitar o Papa depois que aconteceu a tragédia. E lá está faltando energia. Então a gente tem que levar essas catástrofes mais a sério. Não é possível isso. Eu concordo. De vez de dar tanto dinheiro para deputado através de emenda, vamos mandar agora para o Estado. Está precisando. E o governo federal tem que mandar dinheiro para reconstruir essas cidades e não ficar com essa cortina de fumaça. Os estados estão ajudando. Tem que parabenizar aqui a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu presenciei, inclusive acho que foi na Jovem Pan mesmo, um salvamento feito por eles
saíram daqui do estado de São Paulo, foram para lá, estão ajudando. E o governo federal, repito, friso, tem que mandar dinheiro para a reconstrução da cidade. Pois é, as trágicas consequências das tempestades e do mau tempo no estado do Rio Grande do Sul, em destaque em Os Pingos nos Is, mostrando as imagens que foram feitas pelas forças de segurança, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e por populares. E, olha, essa é uma imagem muito forte dos animais, né? Muitos acabaram morrendo afogados e também foram levados pela enxurrada, região rural, muitas fazendas, sítios, chácaras acabaram praticamente desaparecendo por conta da força das águas em muitas localidades onde os rios transbordaram. Agora, Zé Maria, é preciso trazer para a reflexão e para o debate também, para a gente encerrar esse tema, a reincidência de casos como esses e também os muitos debates que acontecem a todo instante, sempre no sentido de que é preciso fazer alguma coisa, não vamos pensar em uma saída, na criação de uma montante de dinheiro para reservar justamente para situações como essa. Agora, entra ano e sai ano, parece que as coisas ficam na mesma, né? Falando português, claro, pouco se avança nesse sentido, né? É bom dizer que casos extremos como esse do Rio Grande do Sul, ninguém está preparado para isso, né? Isso aí foi um caso extremo. O que é preciso é que tenha uma organização mínima para casos extremos que acontecem no país e podem acontecer. Então, vamos repetir, nenhum prefeito, nenhum município está preparado para um tipo de ação assim, e nenhum governador. Mas é possível unir esforços, e isso deve ser preparado com antecedência, para qualquer tipo de catástrofe. Nós estamos falando, evidentemente, de uma quantidade de chuva e uma quantidade concentrada absurda, que nunca houve, né? Mas não é só isso. Eu amplio o debate para outras catástrofes, como, por exemplo, rompimento de barragem, que foi o caso de Brumadinho, que foi o caso de Itabira, e outros, né? Extremos também em questão de enchente, de desmoronamentos, né? De incêndio, ou seja, a União precisa estar apta a fornecer ajuda imediata, como disse o delegado Palumbo, né? Com helicópteros, carros especiais, com profissionais, para imediatamente atender o município e o Estado. Estamos falando de coisas absurdamente diferentes. Agora, é preciso que todos os estados incorporem a tecnologia para evitar danos de vida, porque haverá danos materiais, inundação, mas o estado tem que estar preparado para resgatar pessoas em risco, e isto é previsível com antecedência boa, né, de 24 horas, de 48 horas. Então, é preciso se equipar tecnologicamente para se antecipar a tragédias assim e reduzir o número de vítimas fatais num episódio assim. Por que eu digo isso? Nos Estados Unidos é assim, no Japão é assim, legislação contra terremoto, ou seja, prédios construídos com pêndulo e que podem resistir a abalos sísmicos e assim por diante. Quer dizer, é preciso uma adaptação porque a tecnologia prevê. Perfeito, a gente vai seguir monitorando o Jovem Pan News com toda a equipe da redação e da produção monitorando os últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul. Qualquer novidade a gente atualiza aqui dentro de Os Pingos nos Is, mas uma cobertura completa você acompanha na sequência no Jornal Jovem Pan. Tem